Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Renata, sou gerente de projetos sociais na Fundação Telefônica Vivo, sou pedagoga, já atuei em sala de aula como professora, alfabetizadora e também de educação infantil. E sou mãe de 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, um filho de 5. Então, estou passando por diversos desafios nesse momento atual. E a gente, na Fundação Telefônica, uma das nossas iniciativas é o Projeto Trilhas. Então, eu imagino que praticamente todos vocês que estão aqui hoje conhecem o Projeto Trilhas, imagino que vocês tenham chegado através das nossas comunicações do Projeto Trilhas, mas para quem não conhece, vou falar brevemente o que é, né? O Projeto Trilhas, ele é um projeto que tem como público-alvo os professores alfabetizadores e estudantes de pedagogia. E aí, esse público que quer aprimorar os seus conhecimentos na área de alfabetização, pode buscar o portal Trilhas, e lá ele vai encontrar uma série de cursos e a possibilidade de troca de experiências também. Então, imagino que a maioria das pessoas que estão com a gente hoje são desse público-alvo, mas ele não é um público exclusivo, né? Qualquer pessoa que tiver interesse nesse tema pode acessar o nosso portal, ele é gratuito, colaborativo, e, enfim, é isso. Acho que tem uma coisa bem importante de falar. A gente marcou essa live para a gente falar um pouco do projeto, mas principalmente para a gente falar do momento atual, né? Então, pensando que a gente está vivendo uma crise, né? Tem uma frase que tem circulado por aí que eu acho bem interessante, que tá todo mundo vivendo uma tempestade, né? E aí tem gente que fala, a gente tá todo mundo no mesmo, nós estamos todos no mesmo barco. Mas se a gente parar para pensar, a gente não está, né, no mesmo barco. Acho que cada um tem vivido essa pandemia, esse momento atual, com diferenças, né? Então, principalmente pensando num cenário Brasil, a gente tem uma diversidade grande, né, de contextos. Então, a tempestade é a mesma, os barcos não são os mesmos, então, cada um tem as suas dores, as suas oportunidades que está encontrando também nesse momento, né? E aí eu queria dar as boas-vindas para o nosso convidado especial, o André Luiz. A gente convidou o André Luiz pela experiência super interessante e a saída interessante que ele conseguiu encontrar nessa pandemia para lidar com esse momento de aprendizagem remota com seus filhos, né? O André Luiz, ele tem uma super experiência e formação na área de educação. Ele é professor da rede municipal do Rio de Janeiro, a esposa dele também é professora, ele é pai de 2 filhos, e ele criou um projeto, como eu estava falando, que se chama Educação Contagiante, e aí um post dele no Facebook viralizou, e a gente ficou muito interessada em conhecer mais essa experiência. O André vai contar para a gente um pouco mais dela, mas é interessante saber que o André, ele já participou de alguns projetos e alguns trabalhos com o professor José Pacheco, da Escola da Ponte. É uma inspiração grande para muitos educadores, para a própria Fundação Telefônica Vivo. Então, queria dar as boas-vindas para o André, e só antes de passar a palavra para ele, só mencionar também que o projeto Trilhas, é um projeto que é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, junto com o Instituto Natura e Instituto Península, tá? Eles não estão hoje aqui nessa transmissão, mas estão acompanhando a gente também nos preparativos e também no acompanhamento aqui. André, eu queria passar a palavra para você, e eu queria te pedir, André, para você poder fazer as suas considerações iniciais, e queria começar falando um pouco sobre os professores, né? Então, a ideia é que a gente possa conversar hoje sobre esses 3 públicos, né? Os professores, os alunos, né? Os estudantes e os pais. Como é que cada um desses públicos está vivendo essa realidade, né? Então,
Se a gente puder começar trazendo a tua visão sobre o papel do professor, como que o professor está encarando, como você, sua esposa, os seus colegas, os nossos colegas, né, professores, estão encarando esse momento. Então, a palavra é tua, André. Olá a todos, boa tarde. É uma alegria poder participar de mais uma conversa sobre educação, algo que eu realmente gosto muito. Olha só, a situação é muito complicada. Me parece que tem muita gente achando que a situação deve ser normal, assim. Acho que as pessoas não estão entendendo a pandemia que a gente está vivendo, né? E tem sido muito cobrado do professor uma continuidade assim dos trabalhos à moda antiga, assim, de como era feito antigamente, né? As escolas particulares estão sendo muito mais cobradas do que as escolas públicas nesse sentido, né? Porque no caso da escola pública a gente sabe que poucos alunos têm acesso à internet e tal. E quando a gente vai para a escola privada é muito mais fácil isso. Então, teve alguns colegas meus que me falaram que a escola estava cobrando que o filho participasse das lives, né, das aulas, e com chamada. E aí eu perguntei para minha amiga assim, falei assim, ué, se você não tiver internet, faz como? Seu filho leva falta? É culpa sua? Você é obrigado agora a ter internet em casa? Ou você é obrigado a ter dois computadores? Um para você trabalhar e o outro para sua filha participar? Como é que é isso? Não tem como. No caso da escola pública, por exemplo, eu tenho contato com alguns dos meus alunos que eu cheguei a ouvir relatos de mães que têm 5 filhos, 4 filhos e só tem o celular dela. Só tem o celular dela para eles verem os trabalhos. Então, você tem que esperar ela chegar em casa às 10 horas da noite, às 9 horas, para que o primeiro filho pegue o celular, faça as tarefas, aí o segundo filho, depois o terceiro filho, depois o quarto filho, depois... aí meia-noite eles terminam, isso não funciona. Sabe, a gente não investiu, o Brasil não investiu em educação, já não investe há muito tempo, e a gente recebeu um corte aí de 20 anos, né, na educação e na saúde, recentemente, durante o governo Temer. Então, assim, onde que estão os computadores para os alunos? Onde que estão os computadores para os professores? Tem muitos professores que estavam usando celular, já tinham se adaptado a uma vida sem computador, inclusive. Estavam usando tablet ou um celular um pouquinho maior e tal. E de uma hora para outra você tem que usar computador. Como é que é isso? As pessoas não tinham isso. E alguns professores estão sendo pressionados, né, pela escola. Se você não participar das reuniões, se você não participar das aulas, aí você acaba perdendo o seu cargo, porque outro professor tem a disponibilidade, você não. Então, olha que surreal que a gente está vivendo. Às vezes um professor bom, um professor com um bom currículo, etc., mas que nesse momento que a gente está vivendo está dependendo de tecnologia e essa tecnologia não chegou para ele, entende? Então, as pressões estão vindo de várias formas, né? E não sou só eu que estou dizendo isso, né? Se você abrir o jornal aí, abrir qualquer site de notícias, você botar lá sobre educação, você vai ver que os professores estão exaustos, estão sobrecarregados. Algumas escolas já se planejaram para dar esse recesso de julho para os professores, né? E tem pais que estão reclamando, mas como assim vai dar recesso? Precisa? Como se a gente estivesse de férias nesse momento. Como se os professores não estivessem trabalhando, fazendo projetos, gravando aulas, planejando aulas também, né? Para fazer com os alunos. Então, é uma carga de trabalho que eu me arrisco a dizer que é uma carga de trabalho que aumentou, na verdade. Tudo bem, a gente está em casa, a gente não se desloca de ônibus. O cansaço de deslocamento e de estar em pé dando aula, realmente não tá, a gente não tem. Mas uma carga de trabalho, eu vejo pela minha esposa, assim, a carga de trabalho dela é muito maior, assim, de preocupação. Até porque você não está numa rotina. Por exemplo, a gente tem 2 filhos aqui, de 7 e de 5 anos, né? Quando a gente precisava por algum motivo, a gente precisava os dois estarem ocupados, a gente tinha a opção de deixar os meus filhos com meus pais. Eu não tenho essa opção. Então, nesse momento, agora eu estou fazendo uma live e minha esposa está em reunião com as professoras de inglês da escola dela. E os meus filhos não estão com ninguém nesse momento, entendeu? Então eu tenho que contar que eles vão estar bem. Claro, Isso é muito bizarro. Não é sim. uma situação normal. A gente não pode se intercalar a todo momento. Em diversos momentos eles estiveram sozinhos, enquanto eu estava trabalhando e minha esposa também, né? André, eu acho que essa realidade que você está trazendo ela é muito real. Imagino que muitas pessoas que estão nos escutando, nos vendo agora, estão passando por essas dificuldades, esses desafios.
Queria tentar trocar um pouco para a gente pensar, para além dos desafios, lógico, se você quiser completar, né? Como é que a gente olha a parte do copo cheio? Acho que é interessante a gente se identificar com o que está desafiador, e não é fácil, de verdade. A gente não estava preparado para essa educação remota digital, nem todos têm realmente o acesso, né? A Fundação Telefônica Vivo mesmo há muito tempo trabalha antecipando essa tendência da educação digital, mas a gente sabe que as condições não são as mesmas para todos, né? Inclusive, a gente até já conversou, né, André, que é importante a gente poder dar essa oportunidade para quem consegue acessar, para quem consegue complementar os seus estudos e sua aprendizagem. Mas a gente não pode partir de um princípio de que todos têm acesso e todos estão conseguindo fazer essas atividades, né? A gente já não parte de um nível de equidade suficiente para isso, né? Uhum. Mas acho que olhando o copo cheio, né? O que você consegue vislumbrar desse momento, assim, para os professores? Quais são as oportunidades que esse momento está trazendo? Eu conversei com uma professora que também aqui é do município do Rio de Janeiro, estava falando com ela o seguinte, ninguém tem uma bola de cristal, a gente não tem como saber como vai voltar, né? Porém, uma das coisas que está acontecendo é que as famílias estão sendo obrigadas a conviver 24 horas por dia, né? Algumas, né? Mas, de uma maneira geral, as pessoas estão obrigadas a estarem juntas, né? Todas juntas, pai, mãe, filho, avô, avó, enfim, aquelas pessoas que moravam juntas, né? E aí é muito interessante, por exemplo, a televisão, que é um objeto que é compartilhado, né? De uma hora para outra, não tem mais as rotinas de cada um chegando em casa em horários diferentes para você ter o seu tempo de TV. Está todo mundo vendo TV ao mesmo tempo, né? Então, não só isso, mas diversas tarefas que você fazia antigamente sozinho no seu horário livre, agora você está fazendo ao lado do seu companheiro, do seu filho, né? Dos seus pais. Essa convivência, para mim, pode ser que resulte em coisas positivas. A gente está tendo que lidar com os nossos sentimentos, né? E tem muitos pais, né, que se desentendem com seus filhos, principalmente na época da adolescência, da juventude, né? E eles estão confinados juntos, né? Então esse atrito ele pode forçar uma relação diferente nas famílias, né? Pode ser positivo. Se a gente souber lidar com isso, pode ser positivo. A gente pode retornar às aulas, então, por exemplo, com alunos mais tranquilos, mais humanizados, com mais saudade, com mais interesse, inclusive, com saudade da escola, com saudade de aprender, de poder aprender. Pode ser que eles retornem de forma um pouco mais proativa. Pode ser que isso aconteça. Eu não estou dizendo que vai, mas pode ser. Eu estou tentando visualizar esse ponto positivo. Outra coisa que eu enxergo como positivo é o acesso à tecnologia, né? Muitos professores se negavam, inclusive, a ter e-mail, né? Eu conheço alguns professores que a gente pediu o WhatsApp, vamos te mandar uma mensagem no WhatsApp. Não, eu não tenho WhatsApp. Não tem seu WhatsApp? Não, eu tenho celular, mas eu não tenho WhatsApp. Ou então eu tenho um celular muito, muito, muito antigo. Então me dá seu e-mail. Eu não tenho e-mail, não uso e-mail. Mas como assim você não usa e-mail? Caramba, como que pode? No século XXI você não usa e-mail. Então, aí de uma hora para outra as pessoas se viram obrigadas a fazer isso, né? Então, se não vai por bem, vai à força, né? E eu não estou dizendo que é obrigatório isso. O que eu quero dizer é que a tecnologia ela permite certas facilidades, certos confortos, inclusive, na educação que já deviam ter sido implementados há muito tempo. Por exemplo, na prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos a prefeitura paga pelo plano da Microsoft, né, para o uso do aplicativo Teams, né? E isso já faz, eu acredito que alguns anos. Eu entrei na prefeitura há 3 anos. Eu acho que já existe há pelo menos 3 anos. E algumas escolas continuam utilizando o WhatsApp como ferramenta de comunicação. E eu fico impressionado, porque o WhatsApp ele serve para você conversar, uma conversa rápida e tal. Mas todos nós sabemos que quando você abre um grupo, é muito fácil você chegar no grupo e ter lá 100, 200, 300, 400 mensagens não lidas. Isso é uma loucura, assim, você fica parado lendo mensagens antigas e você não pode comentar porque senão atrapalha a conversa atual do grupo, vira uma confusão, né? Aquele monte de meme sendo postado e tal.
Não era assim que funcionava, por exemplo, um planejamento, uma conversa entre profissionais com e-mail. Só que a gente aboliu o e-mail e passou a adotar o WhatsApp como ferramenta de comunicação. E o Teams é uma plataforma muito boa de organização, com calendário, com mural de mensagem, né? Pode fazer reunião online e tal. E ele te notifica das últimas ações que foram feitas na equipe. Então, aí eu vejo isso como positivo. Pode ser que muitas escolas encontrem ferramentas de comunicação melhores para não sobrecarregar pessoas com muitas mensagens, porque existe o pessoal, existe o profissional, né? Então, eu acredito que seja muito positivo isso. Agora, falando de coisas pedagógicas, né, no âmbito pedagógico, eu acho que cada vez está mais claro para a sociedade, para os pais, inclusive, que a escola do século XIX ela não pode mais existir no século XXI. Então, os pais estão dizendo que não estão conseguindo ajudar os seus filhos, né? Os professores estão tendo dificuldade, se já tinham antes dificuldade para fazer um aluno ficar quieto na sala de aula, imagina agora que ele está em casa, longe de você, e ele pode bagunçar a aula virtual, né? Tirar o microfone do colega e tal, porque tem professor que não sabe como faz isso, como que controla o microfone, câmera e tal. Então fica aquele desespero, o aluno atazanando a aula, sem apoio nenhum dos pais. Os pais às vezes não estão nem perto, nem sabem do que está acontecendo, e estão na mesma casa, mas não sabem do que está acontecendo. Então, assim, ficou muito claro que esse modelo tradicional de um professor falando, os alunos ouvindo, copiando do quadro e depois fazendo prova, isso já está mais do que ultrapassado. Educação, a gente precisa entender educação de uma forma bem mais ampla do que ensinagem. Né? O nosso ministério a qual a gente está submetido não é o Ministério da Ensinagem, né? Nem o Ministério do Ensino, é o Ministério da Educação. E na lei está previsto que a educação é um papel da família e do Estado. Então a gente tem que assumir, os pais têm que assumir a educação dos seus filhos e entender que educação não é só ensinar. Tem essa frase muito comum, eu tenho sempre criticado isso, né? O pessoal repete muito no Facebook, né? A família educa e a escola ensina. Mentira. A família educa e ensina e a escola educa e ensina. E tira esse educa. Educa. Educação engloba tudo. O pai e a mãe, os responsáveis educam e a escola educa. Porque quando um professor se nega a dar um bom exemplo para o seu aluno, o professor jogar papel no chão de uma bala, ele está deseducando. Se um pai ou uma mãe fizer isso, ele está deseducando, ela está deseducando. Se um professor não tem paciência para tirar a dúvida de um aluno, assim como um pai ou uma mãe, ele está deseducando. Então, quando você não educa, quando você não tem uma postura de educar, você deseduca, não tem outro jeito. Não existe meio educado. Entendeu? Não, isso é super interessante, André. Eu concordo muito com a sua fala. Educação é papel da escola e da família, sim. Acho que as oportunidades que você mencionou são as mesmas que eu também acredito. Acho que é um momento de virada para a gente pensar mesmo novas metodologias, pensar numa educação mais inovadora. Talvez com isso, até algumas secretarias e redes fiquem mais atentas a esse tipo de coisa, né? Comece a olhar até um pouco mais para a infraestrutura, que muitas vezes não existe ou não é tão boa, né? Vamos mudar um pouquinho o nosso foco. Eu queria que a gente começasse a falar um pouco do olhar para o aluno, para o estudante, tá? Então, a gente, no projeto Trilhas, a gente lançou recentemente um curso para os professores, que é o curso de escrita compartilhada. Esse curso, ele tem como objetivo que os professores resgatem a utilização e os benefícios da escrita enciclopédica, né? Quando a gente fala escrita enciclopédica, parece um negócio super antigo, né? A gente lembra da Barça, aquelas enciclopédias enormes, né? Mas hoje a gente tem uma série de enciclopédias virtuais que são compartilhadas, né, de escrita compartilhada. A mais famosa, que todo mundo referencia, é a Wikipédia, existem alguns outros modelos, né? Então, esse é um instrumento bastante importante quando a gente pensa na educação, no estudante como autor, né? Como é que a gente dá autonomia e para que ele busque pesquise na internet, né? Ou não só na internet, mas nesse caso
A gente, hoje, dificilmente alguém vai pegar uma enciclopédia em papel, não que isso também não seja interessante, a gente também olha para isso, mas pensando nessa enciclopédia colaborativa e compartilhada. Então, esse curso, ele vem para isso. E aí, a gente acha que esse projeto que você criou, Educação Contagiante, tem muito a ver com isso, assim, você resgata com seus filhos um projeto uma metodologia de projeto, né, de aprendizagem, de pesquisa, de busca de informação, de saber qual é o interesse deles. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa tua experiência que você está colocando em prática aí com teus filhos. E aí, acho que tem uma questão também que a gente pensa, quando a gente pensa no estudante, que é o papel da comunidade, né? De como é que os estudantes estão se sentindo nesse momento em que eles estão longe dos seus colegas, dos seus amigos, como é que fica essa questão de vínculo, o que você está sentindo, tanto aí na tua casa, ou de experiências com os teus alunos, da tua esposa, teus colegas. Então, eu queria ouvir um pouco esse olhar agora, para a gente mudar para o estudante. Me conta um pouco da tua experiência, André. Recentemente eu fiz uma pesquisa e que eu percebi que os alunos na Noruega, eles têm 1 ano a menos de ensino fundamental do que os brasileiros, né? Se a gente for somar todo o período de férias, de recesso que os noruegueses têm, quando você for terminar o ensino fundamental, você vai ver que um aluno do fundamental vai ter 1 ano a menos de aula do que um brasileiro, né? E aí você pensa assim, os brasileiros são mais inteligentes que os noruegueses. Não. Então, assim, perder 1 ano, o pessoal chama de perder 1 ano, não é um problema, né? A gente já tem no Brasil, assim, um déficit de educação muito grande para a gente se preocupar com uma pandemia. A pandemia não é uma preocupação sobre educação, é uma preocupação sobre saúde, né? Então, as pessoas perderam essa noção e começaram a se preocupar. Os pais começaram a se preocupar, mas como vai acontecer com o meu filho? Ele não vai se alfabetizar. Não, todo mundo se alfabetiza com o devido estímulo, né? Todo mundo se alfabetiza. Não é porque um aluno perdeu 1 ano, isso não aconteceu. Você tem crianças, inclusive, com atrasos cognitivos que conseguem se educar num tempo maior, mas conseguem. Então, não é um problema ficar 1 ano em casa. Isso não é. Todo mundo sabe disso, né? E deveríamos estar preocupados com outra coisa. Eu tive contato com alguns ex-alunos meus que falam que estão se sentindo extremamente sobrecarregados, que estão recebendo tarefas, assim, várias tarefas para serem feitas em uma semana, e alguns estão angustiadíssimos com isso. Eu não estou dizendo de alunos que são aqueles alunos que não gostam de fazer nada, estou falando de alunos que eram tidos como os melhores alunos da escola, entendeu? Esses alunos com quem eu tenho contato ainda estão desesperados, principalmente no ensino médio. Por quê? Existe essa pressão com o vestibular, né? Com a tal da prova que vai te levar ao ensino, vai te tirar do ensino inferior para te levar para o ensino superior, que assim você vai ser uma pessoa mais importante com o ensino superior. E eles estão sobrecarregadíssimos com isso. Os professores aprenderam as tecnologias e começaram a usar, e começaram a mandar muito material. E, tadinhos, eles dizendo que eles não estavam dando conta. Ele fala, uma aluna chegou para mim e falou assim: eu só queria que os professores tivessem noção do que eles estão fazendo conosco. Então, o que eu digo já há algum tempo é: falta humanidade na escola, né? O professor não é um robô e o aluno não é um robô. Somos pessoas. Somos pessoas. Temos medos, temos sonhos, temos desejos, né? Temos angústias, sofremos, rimos. Se a gente não enxergar isso, né? Então, antes da escola decidir o que ela vai fazer, conversa com os alunos. Como é que vocês estão? O que vocês estão querendo? Não é ruim isso. Na verdade, isso é extremamente democrático. E nada melhor para a gente mostrar para os alunos o que é viver em democracia do que a gente perguntar a eles o que eles querem. Dar autonomia aos alunos. Olha, tá bom desse jeito, vocês querem um pouco menos, tá difícil. Ah, não, mas assim eles não vão querer nada. Quem disse isso? Quem disse isso? Que os alunos não querem nada? Não é assim, essa não é a realidade. Então a gente precisa confiar nos alunos e dar voz aos alunos, e não só para perguntar para eles o que eles querem aprender, mas muito mais para decidir como a escola deveria ser. Afinal de contas, eles são obrigados a ir para a escola
durante 18 anos da vida. Nós trabalhamos na Verdade. escola, mas quem é obrigado a ir para lá todo dia, durante 18 anos, são os alunos. Então, se para eles é extremamente cansativo e a gente ter percebido essa falta de motivação para o ambiente escolar, né? Pô, a gente tem que rever isso, né? Não, isso é Quando super importante, André. Teve uma pesquisa que saiu agora pela Datafolha que fala em 30% aí de uma perspectiva de evasão escolar. Então, é um número bom, bastante preocupante. A partir da pandemia, 30% de alunos saindo eu com, vi essa matéria. Tem né? 30, então estão pensando em não voltar para a escola, E né? não voltar. Então, significa que se antigamente a taxa já era de para cada 3 alunos, um não termina o ensino médio, a gente tem entre 2 alunos, 30% desses 2 alunos não vão voltar para a escola, ou seja, aumentou. Aumentou. Então Isso a é gente já tinha um para a gente abandono cuidar, escolar. né? E aí por que eles querem abandonar a escola? Por quê? Porque não faz sentido. Eles não veem sentido no que eles estão aprendendo, eles não conseguem concatenar o ensino que eles têm na escola com a vida real. E me Né? conta como é que foi o teu projeto, então, aí com teus filhos, porque eu sei que tem muito a ver com isso que você está falando, né? De Sim. como conectar a educação com a vida real. Acho que é bem inspirador para quem está nos ouvindo. O que me inspirou, na verdade, foi comigo mesmo, né? Eu falei isso em outro programa. Eu não aprendi a estudar porque alguém me ensinou, né? Os meus pais falavam, estuda. A escola, meus professores falavam, estuda. Mas ninguém me falou como se estuda. E eu fui descobrir que não existia um método único de estudar quando eu estava no ensino médio. Né? Eu conto isso para meus alunos, eu conto para meus colegas, né, professores, que quando eu fui chegando no ensino médio, eu fui percebendo que quanto mais eu copiava a aula, menor era a minha nota. Então veja que, imagina uma cabeça de um jovem, né? Os adultos falando assim, você tem que copiar, o seu caderno está em branco, você não está copiando. Então eu ficava naquele dilema de fazer o que me mandam, só que fazendo isso eu me dava mal nas provas. Por que eu me dava mal? Porque a minha memória é visual e auditiva. Eu sou professor de arte e eu toco instrumento musical. Significa o quê? Que eu tenho uma boa potência e eu toco de ouvido. Eu tenho uma boa potência, uma boa capacidade, uma inteligência de ouvir e de ver. Então, quando eu não copiava e eu apenas prestava atenção na aula, quando chegava na prova e vinha uma questão, eu lembrava da cor da camisa do professor no dia que ele deu a aula sobre aquele assunto. Eu lembrava onde eu estava sentado. Eu lembrava da voz do professor, da forma como o professor falou sobre aquele assunto. E eu comecei a perceber que se eu não copiasse e prestasse atenção na aula, eu me dava melhor nas provas. E foi isso que eu fui fazendo ao longo do ensino médio até o terceiro ano. Então, eu tive que descobrir isso, porque ninguém me explicou, ninguém me ensinou como estudar. E ninguém me ensinou que existem formas diferentes de estudar. E ninguém me falou o que é estudar. Entendeu? Quando eu tinha 27 anos é que eu fui dizer para mim mesmo. Eu lembro de um dia eu pegar um livro e falar assim, como é bom estudar. Eu tinha 27 anos, 27, 28 anos. Que loucura! Já era para ter sido prazeroso para mim quando eu era jovem. Então, percebendo isso, eu vi que a escola dos meus filhos, ela começou, obviamente por pressão dos pais, que é uma escola particular, começou o caminho de dar aulas virtuais, né? E eu fiquei muito preocupado com isso, até porque no início da pandemia, por conta dessas aulas virtuais, eu, minha esposa e meus filhos estávamos num frenesi. E isso estava levando a família a um estresse. E eu falei assim com a minha esposa, cara, eu acho que não é por aí. Vamos fazer diferente. E como eu tenho contato com o José Pacheco, né, com o pessoal da Ecohabitare, eu decidi sentar com os meus filhos e elaborar um projeto de pesquisa com eles. Perguntei ao meu filho o que ele queria saber. Ele disse que queria entender como o Thor, o super-herói da Marvel, tinha ganhado o martelo dele. E a gente foi investigar, vimos o filme, ele conversou com o tio-avô dele, ele fez pesquisas na internet para entender isso. Descobriu que, na verdade, o Thor não é uma criação da Marvel, ele é um deus da mitologia nórdica. Foi entender o que são países nórdicos, o que é Escandinávia. Então, foi na geografia, foi na linguística, foi na história, foi no conhecimento popular.
Enfim, nesse processo, o que está em foco ali? É ele aprender a estudar. No ritmo dele, do jeito dele, que ele descubra, que ele tenha autonomia para aprender. Porque eu vivi uma experiência muito engraçada na sala de aula, quando eu falei para os alunos assim, por favor, organizem isso de forma cronológica. Um aluno meu falou assim, professor, o que é cronológico? E aí eu olhei para ele e percebi que o celular dele estava na frente dele, ligado. E aí eu falei assim, eu não falei nada, eu olhei para ele e olhei para o celular. Aí ele falou, professor, o que é cronológico? Aí eu continuei olhando para ele e para o celular. Eu fiz isso 4 vezes, até que ele olhou para baixo, viu o celular e... Professor, você quer que eu pesquise? Eu falei, meu amigo, estamos em 2020, aliás, foi ano passado, estamos em 2019. Você está me perguntando o que é uma palavra. Eu não preciso nem dizer para você, vá no dicionário. Você tem um celular na sua frente e tem internet. Eu acho isso extremamente bizarro. Bizarro. Outro dia, meu pai estava aqui em casa e o meu filho perguntou para ele, vovô, o que é uma palmeira? Aí meu pai começou a explicar uma palmeira. Então, é uma árvore, ela tem mais ou menos, assim, tem de vários tamanhos, mas assim, geralmente uns 5 metros de altura. Aí ela tem umas folhas grandes, assim, e elas são todas cheias de folhinhas menores, e assim, algumas dão coco, e aí o tronco ele é fino, e ele cresce para cima, assim, tem vários segmentos, e a raiz às vezes está um pouco... Eu falei assim, aí eu fiquei olhando aquilo de longe. Quando ele terminou, eu falei assim, pai, tem um celular no seu colo. Por que você não botou aí palmeira e mostrou o celular pro... Eu acho isso extremamente bizarro. Tudo bem, meu pai é de uma geração anterior à internet. Mas os meus alunos não. Eles já nasceram no mundo que está conectado. E eles não sabem pesquisar. E eu fico... Como eu sou um cara muito tecnológico, todas as minhas dúvidas eu resolvo através de pesquisa. Dificilmente eu vou atrás de alguém para sanar uma dúvida minha. Eu vou logo investigar. Quando eu não acho, ou quando eu preciso de uma informação um pouco mais embasada, mais forte, aí eu procuro um especialista, né? Mas é impressionante a falta de autonomia dos alunos. E assim, uma falta de autonomia porque eles perguntam para a gente, por exemplo, que cor de caneta eles podem usar no caderno deles. Gente, o caderno é seu, a caneta é sua, o estojo é seu, você está me pedindo autorização. Não, porque tem professor que não gosta que eu escreva de laranja. Mas o caderno é seu. Olha o nível de controle que a gente exerce sobre os alunos. Quando eles chegam agora, no momento em que a gente está longe, distante, eles não... Gente, a quantidade de dúvidas absurdas que chegaram. Assim, professor, eu posso imprimir o que você está mandando para eu fazer? Não, filho, não precisa imprimir, olha no celular. Professor, se eu quiser, eu posso ver o vídeo no meu celular. As perguntas não fazem nem sentido. Por quê? Porque a gente não tem desenvolvido nos alunos autonomia. O que é autonomia? Vamos lá. Piaget fala para a gente que quando a criança nasce, ela vive uma anomia. Ela vive não tem regras. Ela faz o que ela quer, né? Ela dorme, ela faz cocô, ela tem vontade de mamar, ela chora. Não existem regras. Quando a criança vai chegando próximo dos 2 anos de idade, ela começa a perceber que existem regras. Por exemplo, não coloca o dedo na tomada, larga isso aí, larga essa faca, né? Cuidado que isso é de vidro, não pode mexer. Então, os pais, né, e as pessoas que estão em volta da criança começam a dizer para essa criança as regras. Mas ela vive uma heteronomia. Por quê? Não é dela a regra. A regra vem de fora, ela é imposta. A proposta do Piaget é que a gente se desenvolva e chegue na autonomia. O que é autonomia? Eu gosto desse exemplo para os meus alunos, né? Se você tirar toda a polícia agora, se não existisse mais polícia, eu poderia cometer crime? Não. Eu não preciso que me fiscalizem para eu não cometer um crime. Só existe quem fiscaliza porque a gente não é autônomo. Entendeu? A gente precisa entrar no nível de autonomia, ou seja, eu faço aquilo que eu devo porque eu quero, porque eu entendo a necessidade daquilo. Entendeu? Então, quando o aluno não está sendo vigiado, o que ele faz? Ele quebra o banheiro, ele picha a parede, ele rabisca o quadro com caneta que não é de quadro branco. Por quê? Porque ele não é autônomo. Ele quer quebrar regras. Muito legal. Não, esse teu ponto de vista é muito legal. Acho que teus estudantes têm sorte de te ter como professor, porque realmente a gente tem uma cultura, não dá para generalizar, né? A gente tem muitos professores que dão essa autonomia, que conseguem estimular isso.
mas a gente ainda tem uma cultura de controle, né, muitas vezes. Então, é super interessante. Acho que quem quiser conhecer mais do teu projeto pode procurar lá no teu Facebook, né, Educação Contagiante. Então, acho que vale a pena. Então, quem puder entrar para conhecer mais detalhes do que o André colocou em prática com a família dele, com os filhos dele, acho que vocês vão gostar de conhecer. Agora, gente, a gente tem mais alguns minutinhos, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada em todos os públicos, né, no professor, no estudante, nos pais, né, na importância dos pais nesse momento, né, sabendo que nem sempre os pais estão disponíveis para fazer esse acompanhamento, então, os que conseguem, é muito bom que estejam por perto, os que não conseguem, a gente tem que entender, né? E tem que pensar quais são as soluções possíveis para esses arranjos familiares, pais que trabalham fora, enfim. Então, não é um momento fácil para todos, né? Agradeço muito, André, e acho que agora a gente pode passar para as perguntas, tá? Então, já tem algumas perguntas aí no chat. Quem quiser pode ir colocando mais perguntas, e a ideia é que agora a gente vá passando por elas, tá? Então, vamos ver o que a gente já tem aqui, André. Ó, vamos lá. Então, eu vou começar pela pergunta da Aline Elizabeth, tá, André? Aí você me ajuda na resposta. Ela está perguntando quais são as estratégias, além do lúdico, para tornar atrativa a aprendizagem dos alunos. E vou emendar com mais uma, tá? Da Kelly Oliver. Qual o aplicativo que o professor usa na escola? Não entendi o nome. Acho que você falou de um aplicativo, agora eu nem não me lembro mais. Ela quer saber qual que é, porque ela não ouviu. Um aplicativo? Bom, existem vários. Mas acho que algum que você citou agora, ela está perguntando. O aplicativo que o professor usa, não entendi o nome. Não sei se você vai lembrar da tua fala. Caramba, eu falei um aplicativo? Não sei se você falou do Google, né? Também não... Se quiser responder... O Microsoft Teams. O Teams, sim. Se não me falha a memória, ele está inclusive gratuito agora, se for usar... Se for de uso pessoal. Legal. Isso mesmo, então o Teams, né? Então, sobre as estratégias, André, além do lúdico, né? O que você traria de opção para uma aprendizagem atrativa? Então, somos pessoas plurais, né? E como educadores a gente fala isso, estuda isso, repete isso, né? Cada um é único, né? Na sua concepção. Paulo Freire já fala sobre isso, né? Só que a gente só não aplica, né? A gente pega 30 alunos, bota em sala e vai ensinar para eles o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, no mesmo nível de profundidade. Como é que você sabe que a Paula estava a fim de aprender sobre Revolução Francesa naquele dia? Uhum. Será que o Roberto queria chegar nesse nível de detalhes na física química, né? Na química orgânica? Será que a Tamires queria se aprofundar nos estudos da trigonometria? Ela queria ser chefe de cozinha. Talvez os estudos sobre seno e cosseno, tangente, cossecante, para ela não sejam tão interessantes. E eu me pergunto assim, todos os adultos do Brasil sabem todos os conteúdos aprendidos na escola? Porque para cobrar dos alunos que eles saibam, seria interessante. Aí os adultos falam assim, não, mas é bom que eles tenham noção. Mas a escola não foi feita para a gente ter noção das coisas. Uhum. A escola foi feita para a gente aprender. Se é para a gente ter noção, eu já falei sobre isso até no meu livro. Se é para a gente ter noção, a gente faz o seguinte, pega todo o conteúdo do ensino fundamental e médio, bota assim, aulas de noção, e a gente passa 2 anos dando noção de tudo. Fala só 2 anos direto, assim, pega as crianças, olha, gente, para vocês terem noção, existem camadas de elétron, existe tangente, cossecante, a área do quadrado é essa, bota tudo para fora. 2 anos depois a gente fala, bom, agora você já tem noção de tudo que existe na escola, agora eu pergunto, o que vocês querem aprender? Porque é burrice nossa, como educadores, achar que um conhecimento como, por exemplo, surfar, se um aluno chegar assim, eu quero aprender a surfar, eu quero aprender capoeira, você acha que através disso você não aprende um monte de outra coisa?
Você não consegue perceber que o estudo da capoeira te leva ao estudo, por exemplo, da história, da cultura afro, do idioma. Então você já entra em línguas, você já fala de geografia, fala de história, fala de cultura, fala de artes. Sim. Meu Deus, qualquer assunto consegue conectar você a qualquer outro assunto. Uhum. Então, essa é que é a grande chave. Ao invés da gente fechar o conhecimento em geografia, história, matemática, português, não. O que você quer aprender? Eu quero aprender isso. E a criança vai até o nível em que ela quer. Pode ser que com 7 anos, o meu filho tenha se interessado somente por entender sobre o super-herói Thor. Pode ser que com 12 ele queira saber mais sobre a mitologia nórdica. Pode ser que com 17 ele se torne um especialista em mitologia nórdica. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei se o meu filho vai ser um chefe de cozinha, se ele vai ser um artista plástico, se ele vai ser um médico, um engenheiro, um advogado. Eu não sei. Então eu não posso ficar definindo que o meu filho tem que aprender todo o conteúdo já descoberto pela espécie humana, né? Por nós, humanos, seres humanos. Não tem como, o conteúdo está cada vez maior, maior, maior. A internet está assim, em um dia de internet, ela recebe mais dados do que uma pessoa, sei lá, 1000 anos atrás, tinha contato na vida inteira. Então, não dá, a gente está ficando sobrecarregado de informação. Deixa a pessoa estudar na profundidade que ela quer, no ritmo dela. Pronto. Ah, mas assim a pessoa vai terminar o ensino médio sabendo menos que outra. Mas já não é assim? Por acaso, existe alguém que cogite a ideia de que todos os alunos terminam o ensino médio sabendo exatamente o mesmo grau tendo o mesmo grau de conhecimento sobre tudo? Isso já não é real, a gente não consegue dar conta. Não, isso é bem interessante, André. Desculpa, eu postei isso no grupo, na página, né, Educação Contagiante, um levantamento que eu fiz com dados, está tudo embasado lá, eu botei as fontes, inclusive, mostrando isso, que de cada 8 alunos brasileiros, somente um consegue diploma de ensino superior, consegue uma graduação. Caramba, e os outros 7 não têm. E a gente continua fazendo uma escola num modelo de preparação para a faculdade. Pô, mas 7 alunos de 8 não conseguem o diploma. Eles estão sendo treinados para quê? A educação deles está servindo para quê? Para nada, né? Porque o moleque vai virar um marceneiro, vai trabalhar como frentista, secretário, vai trabalhar, e ele não vai ter o diploma dele, vai ter que ganhar a vida dele, e aí ele não, aquele conteúdo que ele gastou horas, dias, meses, anos da vida dele aprendendo não vai servir de nada. Mas ele não vai ter estudado Constituição Federal, não vai ter estudado Código Civil, por exemplo, imposto de renda, cidadania, sustentabilidade, coisas que são fundamentais para o mundo de agora. Ele não está tendo essa aula, ele não está aprendendo. Por quê? Porque não é dado a ele a oportunidade de aprender o que ele quer. E detalhe, a LDB diz que a educação deve ser pautada na livre pesquisa e no livre pensar. A LDB fala isso. Então, quando você, professor, define o que o seu aluno tem que aprender, qual a quantidade de informação que ele tem que aprender, qual é a profundidade que ele tem que investigar, já não tem livre pensar e livre pesquisa. Sou eu que determino? Não, isso é bem importante. Acho que você traz um ponto que é preocupante e, ao mesmo tempo, é polêmico também, né? Tem uma complexidade nisso. A reforma do ensino médio, apesar de todas as controvérsias e, enfim, que ela tem, ela vem, de alguma forma, com essa proposta, né? De trazer um olhar mais flexível para a aprendizagem, de escolha dos estudantes, as eletivas, as rotas de estudo. Então, de alguma forma, tem um movimento aí que está, pelo menos, começando, né? A gente não tem isso implementado ainda, mas a ideia é que em breve a gente já consiga ter, com todas as ressalvas que a gente sabe, né? Dessa medida e dessa reforma. Acho que isso é bem interessante. Tem um ponto também do que você trouxe, que é o acesso à universidade, né? Que a gente não consegue ter vaga para todo mundo, ter oportunidade para todos, mas também tem um outro lado que nem todos querem, né? Então, também existe esse outro lado. Cada vez mais a gente tem visto jovens que querem ir para outro lado, querem empreender, ou querem ser marceneiro, querem ser frentistas, como você falou, e tem liberdade para isso. Isso também é importante, né? Mas muitas pessoas gostariam de ter esse acesso e não conseguem, né? Isso é o mais preocupante. Mas vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Tem uma pergunta da
Peraí que ela não está mais aparecendo aqui para mim. Tinha uma pergunta, eu já vou ver qual que é o nome da professora, mas que fala sobre como é que a gente vê a questão de estudantes de educação infantil de 0 a 3 anos com acesso à aprendizagem remota, né? Acho que tem um ponto bem importante nessa pergunta, eu já vou tentar localizar qual que é o nome da pessoa que fez, que tem uma pesquisa, né, da OMS que saiu no ano passado, sobre essa questão de recomendação de uso de telas. Então, a sociedade, e junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que eles trazem como recomendação? Que as crianças até 5 anos não devem passar mais do que 60 minutos por dia em atividades passivas, em tablets, smartphones, notebooks, televisões, telas em geral. E nessa faixa de 0 a 5, eles falam que crianças até 1 ano, até 12 meses, não devem ter acesso nenhum a esse tipo de tela, né? Então, esse número de 60 minutos, em média, vai dos 2 aos 5 anos. E muito do que esse estudo traz tem a ver com a questão do sedentarismo e da obesidade, né? Então, tem a questão da tela, que tem algumas pessoas que falam, inclusive, da vista e da apatia que, às vezes, pode gerar na pessoa que está em frente a ela, mas o estudo vem muito trazendo a questão do sedentarismo e da obesidade como uma preocupação. Não sei se você quer comentar alguma coisa a mais, a gente está com bastante pergunta aqui. Posso ir passando, André? Não, deixa eu comentar sobre isso, sim. Então, vamos lá, fala para mim. Eu costumo perguntar para os meus alunos, assim, né? E eu já dei aula para o ensino médio, agora eu trabalho com o final do ensino fundamental, né? 7º, 8º, 9º ano. Então, a gente tem alunos aí até 17 anos, né? Já tive alunos, inclusive, mais velhos. E é muito engraçado quando você pergunta assim, por que o céu é azul? Você sabe que em 10 anos como professor, nenhum aluno conseguiu me responder? E você se depara assim com, caramba, eles têm 15 anos, 16, 17 anos. Eles nunca pararam para pensar sobre isso. Eles sabem a programação da TV. Eles sabem tudo sobre GTA. Eles sabem tudo sobre games. Mas eles não sabem por que o céu é azul. Que é uma coisa tão ridícula. Tão ridícula. E aí eles começam a falar, é reflexo da água do mar. Aí eu falei assim, então lá no deserto do Saara o céu é amarelo, então, né? E aí eles ficam assim, caramba, é mesmo. Aí é que eles vão se questionar. Quando você começa a ter até uma coisa muito bizarra, né? Você começa a incentivar que os pais coloquem tela no banco do carona do carro, né, para a criança poder assistir alguma coisa enquanto ela está no carro, sendo que ela tem na janela do carro o mundo. Ela tem prédios diferentes, ela tem a desigualdade social sendo vista pela janela do carro. Se você sai de um bairro nobre e vai para um bairro com baixo IDH, você vê as construções mudando. Você pode perguntar sobre isso. Filho, por que essas construções aqui são diferentes? Por que aqui tudo é em tijolo? Quando você está viajando, você vê vegetação diferente, você vê animais na pista. Por que uma vaca é preta, outra é branca, outra é malhada? Será que tem diferença? Por que um ovo é branco, outro é laranja? Será que tem diferença? Investigar sobre coisas óbvias, mas que levam a dúvidas, questionamentos sobre a vida, levam a aquele olhar filosófico, a um olhar questionador, levam a curiosidade. Então, se você deixa seu filho, se já deixava antes da pandemia, o seu filho conectado no tablet, na TV, no celular, livremente, agora na pandemia praticamente não mudou muita coisa. Ele já está ali num mundo que é falso, é um mundo virtual, né? Uhum. Para crianças pequenas, que elas são muito mais concretas, ou seja, elas são muito mais manuais, o mundo digital é um mundo extremamente abstrato, falso, mentiroso, plano, né? A criança fica ali com aquela tela numa distância microscópica do olho, né? Faz o olho ficar vesgo durante horas a fio, forçando aquela visão de pouca proximidade, né? E não se dispõe a olhar para o infinito, a questionar sobre a vida, a fazer perguntas para os pais. Eu estava até falando com uma amiga. Outro dia eu estava tomando banho com a minha filha e ela me perguntou alguma coisa sobre o meu corpo, né? Sobre testículos, né? E aí eu respondi para ela. Ela falou: eu não tenho, né? Eu falei: tem sim, tá dentro do seu corpo, não dá para ver, mas tá dentro. Só que o seu se chama ovário. E aí, através dessa liberdade que eu dei a ela de perguntar, ela me metralhou com 6, 7 perguntas completamente diferentes, assim, tipo, como é feito o lençol,
da onde vem a chuva, como que a água chega na nossa casa. São perguntas que não são extremamente conectadas, entendeu? Eu achei fabuloso. Eu anotei essas perguntas, falei com a minha esposa assim, anota, que eu tinha acabado de sair do banho, para a gente poder investigar com ela, porque se parte desse interesse da criança é genuíno. Ela está curiosa, ela está atenta. Então, tudo que você falar sobre essa pergunta, ela vai puxar, ela vai guardar, uma esponja, entendeu? Então, é óbvio, assim, eu não sou especialista, não sou médico, não sou terapeuta, não sou, né, não sou pedagogo. É óbvio que nós sabemos que o mundo digital é um mundo extremamente rápido, dinâmico, aceleradíssimo, sabe, um negócio frenético, os programas, né, intervalo de comercial, e aí a câmera muda, né, a cada não sei quantos segundos a câmera já muda de ângulo, já muda. Só que o seu olho não é assim, o seu olho você está olhando para uma coisa, se você quiser mudar o ângulo, você vai ter que mexer a sua cabeça, ou andar. Então, para uma criança, estar vivenciando esse mundo digital é muito preocupante. Então, olhe mais a janela, olhe mais as coisas, olhe mais a poeira do chão. Por que a poeira é desse jeito? Por que o cabelo vai se enrolando? Por que o nosso corpo solta cabelo e cai no chão? Né? Então, tudo isso é genuíno, são dúvidas, são curiosidades sobre a vida. E, assim, não é nem necessário que o pai e a mãe tenham a resposta. Basta que saibam fazer perguntas, coisa que a gente não aprende na escola. A gente aprende a encontrar a resposta, mas não fazer perguntas, que é a filosofia e é a base de todas as ciências. Nenhuma ciência existe hoje sem que tenha havido primeiro o questionamento, ou seja, a filosofia antes. Perfeito, André, estou super de acordo. Acho que mesmo esse estudo da OMS a gente tem que olhar com cuidado, né? Acho que não é dizer 60 minutos livres, acho que principalmente nessa fase da primeira infância é importante sempre ter a supervisão de um adulto, né? E para entender quais são esses conteúdos, né, que estão expostos, que as crianças estão expostas. Agora tem uma outra pergunta do Lucas Bouvier, que é a pergunta de $1 milhão, tá, André? Vamos ver se você consegue ajudar. A pergunta dele é assim: pensando nas crianças que não têm acesso às ferramentas da internet, etc., como realizar um ensino centrado no aluno e que não seja simplesmente enviar um texto e considerar que a tarefa foi concluída? Então, eu mandei umas perguntas para os meus alunos recentemente, né? Fazem parte de um currículo de comunidade, que é uma coisa também que a gente deixou de lado, assim, vivendo em centros urbanos, né? Que é a questão da comunidade local. Tanto a comunidade minha, quanto a comunidade da escola, no entorno da escola. Então, eu fiz algumas perguntas para os meus alunos. Por exemplo, qual o tamanho da sua rua? Em que livro ele vai encontrar essa resposta? Não tem. Qual o tamanho da sua rua? Ele só fala assim, mas qual a utilidade disso? Bom, se ele for olhar no Google Maps, primeiro ele tem aluno que não sabe o que é Google Maps. Ele vai ter que entender que existe no cantinho da tela uma escala. E se você está falando de escala, você está falando de matemática e geografia ao mesmo tempo. Certo? Então, medir o tamanho da sua rua usando o Google Maps vai te dar uma ideia do uso do Google Maps, da ferramenta do Google Maps. E também para leitura de mapas. Aí eu pergunto também, qual é a direção da sua rua em relação aos pontos cardeais? Só que eu não botei o que são pontos cardeais. Se o aluno quiser saber, ele que vai pesquisar. Então, mais um assunto para ele pesquisar. Pontos cardeais. E por que se chamam cardeais? De onde vem essa palavra? E o que são pontos? Na matemática é interessantíssimo, isso é abstrato demais. Chegar para o aluno e falar assim, o ponto não tem medida. Mas como não tem medida? Um ponto é um ponto. Se você chegar perto dele, ele continua sendo um ponto. Mas como? Não tem medida, nem para cima, nem para lado, nem para os lados, nem profundidade. É um ponto. Isso já é algo sensacional. Mas tudo bem, não vamos nem tocar nesse assunto da matemática. Pontos cardeais. Qual é a direção da sua rua? Ela é nordeste, sudoeste? Ela é uma rua curva? Ela é uma rua reta? Estamos falando de novo de matemática. E aí, quantos metros tem a sua rua? Beleza. Quantas pessoas moram do seu lado direito e do seu lado esquerdo? São brasileiros? São nativos do Rio de Janeiro? A família é composta por pai e mãe? Não? Tem avô morando também? Os pais estão vivos? Tem quantos filhos? Se eles não são daqui do Rio, vieram da onde? De outro bairro? De outro estado? De outra cidade? Qual o nome da cidade? O que significa o nome dessa cidade? Essas pessoas têm bichos de estimação?
Não tem? Por que não tem? Não gostam ou são alérgicas a algum bicho? Já tiveram? Qual o nome do bicho? Por que esse nome? Esse nome é originário de que país? De que idioma? É um nome em inglês ou um nome em português? Ou é indígena? É... Tem cachorro? Qual cachorro? Qual raça? Essa raça é originária de que país? De que região? É de clima frio ou de clima temperado? De clima quente? Quais são as plantas que seus vizinhos cultivam? Essas plantas são da onde? São nativas da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica ou são de outro lugar, de outro país? Repara que são perguntas extremamente simples. Extremamente simples. Outro dia, uma moça me mandou uma mensagem na página falando assim: meu filho quer investigar sobre o meu marido, que ele é careca, ele queria entender quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Eu mandei para ela uma série de perguntas sobre isso. O que significa careca? O que significa calvo? Existem outras palavras para significar isso também? Qual o país que tem mais carecas no mundo? O que são folículos capilares? Do que é feito o cabelo? Por que existem cabelos mais oleosos e cabelos mais secos? O que significa a palavra shampoo? Qual a origem dessa palavra? Por que existem tantos tipos de shampoo? É necessário ou não é? São todos iguais? O que faz um cabelo ter uma cor diferente da outra? Qual é o elemento químico que muda no cabelo? Repara que são perguntas simples, mas que levam a uma investigação aprofundada. E eu não estou dizendo que isso é matemática, geografista. Não, não. É conhecimento. É conhecimento. Entendeu? Então, quando ele me pergunta assim, como fazer para trabalhar, olha, repara, não precisa de computador para você responder todas essas perguntas. Você pode ligar para o seu vizinho, ou você pode, inclusive, procurar pessoas que saibam essas informações e conversar com essas pessoas. Pode ser na rua, pode ser uma pessoa mais antiga do bairro, etc. Eu não sou a favor de que a gente pesquise tudo na internet. Além de internet, existem livros. E além de internet e livros, existem pessoas. É possível conversar com pessoas. É possível que o padeiro da sua rua te ensine muito sobre informações de química, fermento, fermentação de pão, trigo, amido, etc. É possível que um veterinário da sua rua te ensine muito sobre biologia. É possível que um contador que mora na sua rua te ensine muito sobre matemática. Entende? Então, o conhecimento ele está à nossa disposição, mas a gente está desconectado do conhecimento. A gente está conectado em... parece que assim, ensinaram para a gente, desse jeito aqui. Não pode ser diferente disso. E se você não fizer desse jeito, você vai tirar uma nota baixa. E a pessoa fica vidrada naquilo. Eu só aprendo na escola, eu só aprendo na escola. Não, você aprende 24 horas por dia se você quiser aprender. Muito legal, André. A gente vai, infelizmente, precisar encerrar a nossa live. Adorei conversar com você, André. Tem uma série de perguntas ainda aqui que a gente não conseguiu responder, mas aí podem procurar a gente nos nossos canais, no Trilhas, na página do André, Educação Contagiante, na própria página da Fundação Telefônica Vivo, a gente também está à disposição. E aproveitem para conhecer também os cursos do Trilhas, porque eu vi que tem uma série de perguntas aqui sobre como trabalhar a questão da alfabetização agora nesses tempos de aprendizagem remota. Então, eu sugiro que vocês entrem no portal Trilhas, conheçam esses cursos, esse que eu comentei da educação da escrita compartilhada, né, que tem a ver com Wikipédia, enfim, e outros cursos que a gente tem lá também. Agradecer muito a participação de tua, André, e de todos que estão aqui, e abro para você dar o seu tchau também, André. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Quero convidar a todos para visitarem a página Educação Contagiante no Facebook, no Instagram. Se quiserem baixar o meu livro de graça sobre coelhos e caminhões, que é um livro que fala sobre educação, sobre uma visão educadora da vida. E eu tenho recebido muitos feedbacks positivos das pessoas que leram. Uma leitura bem light, bem tranquila, prazerosa, dá para ler numa tarde. Muitas pessoas leram assim rapidinho, numa tarde, numa noite e tal. Muito legal, vou anotar aqui, André. E mandem comentários, compartilhem também. E deixo o convite, principalmente aos pais, mães, né, responsáveis, que a gente repense a educação nesse momento, para que a gente não retorne para o que era antigamente, né? Para que a gente entenda a educação como uma coisa universal e pública,
que a gente valorize a educação pública, afinal de contas, nós já pagamos os impostos, não deveria ser necessário a gente ter que pagar novamente para estudar, nem novamente para ter segurança, nem novamente para ter saúde, a gente paga sempre 2 vezes. Vamos valorizar a escola pública, valorizar os professores, conversar com os professores, tomar conta da escola. Afinal de contas, as escolas elas só funcionam enquanto comunidade de aprendizagem, com a comunidade escolar unida, professores, funcionários, direção, pais e alunos. Isso é uma escola. A escola não são os professores, não são os funcionários, nem são somente os alunos. Tudo isso junto é uma escola. E a escola ela precisa estar viva, conectada no mundo, dentro e fora dela. Então, que a gente possa fazer essa transformação na educação o mais cedo possível, porque já estamos atrasados, né? Ainda estamos no século XIX em modelo, mas já vivemos no século XXI. Que a gente possa fazer essa transformação logo. Muito bom, André. Você é uma inspiração como educador, como pessoa. Muito obrigada. Tchau para todo mundo. Obrigada pela participação.